Louvado e bendito seja Deus, hoje e sempre, porque Ele diz na sua palavra, aquele que há de vir virá e não tardará. Maranata, ora vem Senhor Jesus, aleluia. Eu quero mais uma vez continuar falando da palavra de Deus, essa palavra que nos fortalece, essa palavra que nos encoraja, essa palavra que nos lança fora todo medo, essa palavra que é fiel e verdadeira. Quando olhamos para a palavra de Deus e observamos, só um detalhezinho aqui para mostrar para você o quão importante Isaías profetizou que tudo que iria acontecer com Jesus, a vinda de Jesus, como ele iria se manifestar e como ele iria, enfim, acontecer tudo que aconteceu 7 séculos antes. Olha que veracidade da palavra. Quando olhamos a palavra nos dias de hoje, ela parece tão atual que parece que os apóstolos estão entre nós para escrever o que está acontecendo, Mas isso também aponta para que nós estejamos apercebidos, que nós estejamos atentos, que estejamos guardando a fidelidade diante do Senhor, combatendo o bom combate, a nossa carreira, mantendo a fé firme. E eu me animo a pregar sobre isso, eu me animo a comunicar essas verdades para você, que são verdades que estão contidas na palavra. E precisamos falar sobre isso, precisamos pregar sobre isso, aleluia, louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. A última mensagem, eu usei aquele texto de João, onde diz, tal como ele é, nós somos. Uma palavra pura, uma palavra verdadeira, uma palavra, poderosa, uma palavra que nos chacoalha, uma palavra que nos coloca contra a parede. Tipo assim, você, é como se Deus estivesse falando, você é por mim ou é contra mim? Porque se você é por mim, é assim que você tem que viver. Maravilhosa, não é? Essa palavra, uma palavra determinante, uma palavra que nos chacoalha, como eu disse. Eu quero continuar mais ou menos nesse viés, para você ver, eu estive meditando na palavra do Senhor, E Deus, ele tem uma maneira tão maravilhosa de nos tratar, aquilo que ele tem para nós, e que está tudo contido na sua palavra, e nós precisamos estar, de certa forma, pegando isso aí, tornando uma realidade na nossa vida. Você sabe, se nós temos a palavra de Deus e ela não nos tem, nós estamos perdendo tempo. Se nós temos a palavra do Senhor, muitas vezes está aí, sobre uma escrivaninha, sobre uma penteadeira, sobre uma mesa. A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, guardada e manifesta. Essa palavra, ela tem que dia após dia estar mudando a nossa realidade. Se ela não estiver mudando a nossa realidade, essa palavra vai servir de um juiz contra nós mesmos. Porque a palavra do Senhor diz, sede pois praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Essa palavra ela precisa ser praticada, porque se ela for ouvir e não praticar, ela é o gatilho do pecado, ela é o gatilho do juízo que virá sobre quem pratica isso. Ela é o gatilho do engano. E olha, nós temos que rapar fora do engano. E então nesse viés, do Senhor falando que tal como ele é, nós o somos, que nós já vimos na mensagem anterior, eu queria ler para você aqui João 17:16, que Jesus está falando assim, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Ou seja, o que é que Deus está falando? Nós não somos mais do mundo. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nossos pés estão no mundo, mas a nossa cabeça, a nossa alma, nosso espírito tem que estar no Senhor. E Jesus foi quem disse isso. Ele diz assim, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Nós sabemos, ele veio para essa terra, seus pés pisaram aqui, ele sofreu angústia, sofreu pesar, ele chorou, lembra-se, ele chorou na morte de Lázaro, de tamanha comoção que o tomou, mas ele diz, eu não sou desse mundo. E ele foi assunto aos céus. Isso é
uma sombra do que vai acontecer conosco. Nós não somos do mundo e nós vamos ser assunto aos céus também. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. E em João 17:18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então nós não somos do mundo, mas somos enviados ao mundo. Você sabe que para você ser enviado, para eu enviar ao mundo, eu não posso simplesmente ter uma palavra na minha boca, porque se eu tenho essa palavra apenas na minha boca, de um conhecimento meramente histórico, isso não faz diferença na minha vida nem na tua vida. Nós precisamos primeiro viver essa realidade de Deus. Aquilo que ocupa o espaço na nossa vida é o que nós somos. E se Deus ocupa essa realidade na nossa vida, nós vamos, de certa forma, externar isso. Não apenas com o nosso falar, mas também com o nosso viver. E é disso que a palavra do Senhor diz a todo momento. Nós somos desafiados não somente a pregar. Tem alguém aí no passado, um grande pregador, eu não sei se foi John Wesley ou algum desse naipe aí, dessas pessoas que eram consagradas ao Senhor, e ele disse certa vez, não me lembro quem que é, mas ele disse assim, mais ou menos assim: pregue o evangelho, e se for necessário você abra a boca. Ou seja, por que pregar o evangelho? Se necessário fosse abrir a boca, é pregar com a própria vida, é ter um compromisso com Deus. Meu irmão, gostaria de falar tanto disso de uma maneira mais prolongada, de falar de compromisso com Deus. Você lembra lá de Abraão, quando ele teve lá aquela interação com aquele povo lá de Sodoma, o rei queria dar presente para ele, ele falou: não, eu não quero nada. Ele estava dizendo: eu não quero nada com o mundo, eu não quero nada com o pecado. Percebe? Ou seja, autenticidade. O Senhor está procurando homens e mulheres, e principalmente jovens, autênticos. Porque você não deixa se envolver. Olha, é lamentável, eu vi como que os jovens, eu quero abrir um parênteses aqui, estão amando o mundo, estão na igreja, mas amando o mundo. Vem para a igreja tudo bonitinho, daí a pouco, um mês depois, está tudo tatuado, está tudo cheio de piercing, e creem que estão procurando as coisas que são do mundo. E todo mundo acha que é normal isso aí. E praticando outras coisas. Tudo condenáveis pela palavra. Mas está tudo bem, eu estou indo, eu conheço a Bíblia, eu falo assim, eu cito aquilo, eu estou em conhecimento. Deus não está procurando pessoas assim. Está procurando pessoas que não se envolvem com esse mundo. Buscar as coisas lá do alto e não nas que são terrenas. Não é assim que a palavra do Senhor diz? Lembra-se quando Daniel, Azarias, Misael e Ananias foram sido levados cativos? Nem a comida do rei eles não quiseram comer. Sabe o que estavam dizendo? Não quero nada desse mundo. Eu quero é Deus na minha vida. Não importa o que vão falar de mim. Não importa. Se vier a morte, eu encaro a morte, mas eu não vou me dar ao luxo de me envolver com as coisas do mundo. Mas hoje as pessoas estão se envolvendo com as coisas do mundo como se fosse a maior naturalidade. E aqui está dizendo: eu não sou do mundo, como eles do mundo não sou. Olha que maravilha, Deus está falando, Jesus está falando isso de nós. E deve ser uma realidade. Se não for realidade na tua vida, algo tem de errado. Se não for uma realidade na minha vida, tem algo de muito errado na minha vida. E daí ele vai dizer assim: assim como assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Para fazer a diferença, não para andar na mesma direção. Não para andar no mesmo viés. Sabe, tem um texto na Bíblia que eu acho que na Bíblia de muita gente aí não tem. Que diz: não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque aquele que ama o mundo, o Pai não está nele. O pessoal gosta do mundo e é um desafio, porque esse é o prato. Você lembra que foi oferecido para Jesus? O diabo cochichou lá no ouvido dele e falou assim: olha, eu mostrou as coisas do mundo, né? Bem atrativa, e eu creio que foi uma visão assim bem poderosa mesmo dos prazeres do mundo, da riqueza do mundo, né? De tudo aquilo que o mundo pode oferecer. E ele disse: você se prostrar e me adorar, eu dou isso aqui porque me foi entregue, eu dou para quem eu quiser. E Jesus falou: não tente o Senhor teu Deus, está escrito. Muita gente está esquecendo do está escrito.
e acha que está tudo numa boa vivendo. E não é assim. Olha, e ele diz aqui, eu vos enviei, o Senhor me enviou ao mundo e eu vos enviei para aquilo. Então, como que é isso, né? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É nisso que eu quero focar um pouco mais. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Ou seja, alguém pode dizer assim, mas você então está dizendo que você é alienígena, está no mundo? De certa forma, estamos no mundo, mas não somos do mundo, não pertencemos a esse sistema, é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Sabe? Não pertencemos a esse sistema. Esse sistema é atrativo, é gostoso, tem muitas ofertas, mas diz, não pertença a esse sistema. Aqui em 1 Coríntios 2,12 diz assim, mas nós que recebemos o Espírito do mundo, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Sabe por quê que nós não temos conhecido o que nos é dado gratuitamente por Deus? Porque nós não procuramos a verdade na palavra. Sinto muito dizer isso, mas eu converso com muitas pessoas que elas vão atrás das outras pessoas e que falam, mas o fulano diz isso, o cicrano, né, ensinou isso. A palavra do Senhor diz assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, o Senhor Jesus falou. Então, infelizmente, né, as pessoas dão ouvidos e falam, e acham que está certo, e muitas vezes até se envolvem em discussões aí, mas não é. Temos que buscar na palavra de Deus. Então aqui diz, mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. E o que nos é dado gratuitamente por Deus? Você sabe? Você sabe o que foi dado gratuitamente por Deus para você? Mas estou dizendo na sinceridade mesmo, na totalidade. Então, nós temos que conhecer. Infelizmente, o povo brasileiro não é muito de leitura, né? Não é muito de conhecer essas coisas, mas deveríamos. E no que diz respeito à palavra de Deus, não é que nós deveríamos, é imprescindível. É imprescindível, é fundamental. Porque se nós não conhecemos a palavra, como é que nós vamos dizer, também está escrito? Percebe? Então aqui o Senhor está dizendo que nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Temos que conhecer, temos que saber disso, temos que nos apossar, temos que saber o que significa receber o Espírito de Deus na nossa vida. Irmão, irmã, aleluia, glorifiquemos ao Senhor, Deus se importou em fazer isso aqui. Então o que nos é dado gratuitamente por Deus? É a pergunta que se segue, porque ele diz, né, que Deus nos deu gratuitamente. Olha, uma das coisas que eu elenquei aqui, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha, isso é uma palavra que só isso aqui daria para a gente fazer uma ministração medonha, maravilhosa, grandiosa. Sabe por quê? O que você entende por ser conhecido antes da fundação do mundo? Eu gosto muito de ler aquele texto de João, né? Primeiro, lá em João 1, 12 e 13, eu vivo citando ele, porque as pessoas têm que estar com isso na mente, na alma, no espírito, no coração, em cada poro, em cada molécula da sua vida. Porque lá fica evidente que um filho de Deus, uma filha de Deus, ele não tem mais aquela nacionalidade, aquela genealogia meramente humana. Então, para você entender aqui, né? Ele nos elegeu antes da fundação do mundo, está lá em Efésios 4. Diz assim, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, presta atenção, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. É como se o Senhor estivesse falando assim para mim, para você, olha, você está vendo essa vida que você tem aí, e que você acha, né, que aquilo que você viveu no passado, desavença, pai não aprovando isso, né, mãe sendo, enfim, tudo aquele negócio que acontece em família. Seja lá, às vezes a família funciona tudo bonitinho, mas às vezes não. E aí por conta disso vem situações, né, no trabalho, porque se você não tem uma boa educação, vai refletir no teu relacionamento, né? Você não aprendeu a obedecer a autoridade em casa, aí, né, desanda não ter controle disso, né?
aonde você estuda, onde você trabalha, onde você vive, no relacionamento no lar, se você já casou e tudo mais. E aí o Senhor falei, você aceitou meu filho amado como Jesus, como Senhor e Salvador da tua vida? Eu tenho uma nova vida para você. Ela começa agora. Não é mais aquela vida que depende da tua genealogia natural do teu pai e da tua mãe. Sabe, você que às vezes está aí anos e anos e anos sem conversar com o teu pai ou com tua mãe, por conta de situações, Jesus hoje está dizendo, se você aceitou de fato e de verdade ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, leia João 1, 12 e 13. E você vai ver que a tua genealogia não é mais meramente carnal. Você tem uma nova. Sabe onde essa nova aconteceu? Antes da fundação do mundo. Está aqui, ó. Efésios 1, 4. Então o Senhor está dizendo assim, você deixa de viver nessa genealogia natural que você está sofrendo, carregando pesar, carregando deficiência, carregando tanta tristeza no teu coração, e suba para essa que eu já criei para você antes da fundação do mundo. Você não entendeu, mas você passou um tempo aí na tua vida natural, mas eu venho agora com a palavra dizer que você tem uma outra genealogia, uma genealogia divina. Por isso que ele está dizendo aqui, ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Antes de você nascer, antes de eu nascer. Antes de a minha mãe falecer quando eu tinha 13, 14 anos. Antes de eu morar em parte da minha vida em favela, porque não tinha recurso nenhum. Antes, e eu não vou contar as coisas que eu já passei, mas ele está dizendo, antes de tudo isso eu já tinha escolhido lá atrás. É isso que Deus está dizendo para você, meu irmão. É isso que Deus está dizendo para você, minha irmã. Sabe, essas situações todas aí, se você passar a viver nessa nova genealogia, você vai encontrar paz, mesmo em meio à tempestade. Sabe, não pensa que isso aqui vai simplesmente fazer com que as coisas sumam, não. Mas uma coisa é certa, a paz que excede todo o entendimento estará envolvendo o teu espírito, a tua alma e o teu corpo. E você vai conseguir ver a luz do Senhor. Olha que maravilha. Sabe, eu amo essa palavra. Eu amo esse Deus. Eu amo a Jesus Cristo. Eu amo a Deus Pai. Eu amo o Espírito Santo de Deus. Porque é Ele que faz com que a gente entenda essas palavras aqui e saboreie ela e se alimente dela e se vitamine dela. Aleluia. Isso não acontece com você, irmão? Isso não acontece com você, irmã? Dá uma chance para o Senhor. Peça para Ele ministrar a tua vida e você entender isso aqui. Veja só. Então, só abrindo aqui um parênteses no final, minha vida, né, que tem esse princípio na carne, hoje ela já não está mais. Por quê? O Senhor me deu uma nova genealogia, segundo a sua vontade, segundo o seu querer. O Senhor já começou a trabalhar na minha vida e na vida de todo aquele, de toda aquela que crê, de fato e de verdade, que nós já somos criados agora à sua imagem e semelhança. Sabe aquilo que nós perdemos lá através de Adão e através da sua esposa? O Senhor resgatou de novo, Ele está dizendo, viva dessa maneira. Você está no mundo, mas você não pertence mais ao mundo. Aleluia. Uma outra coisa também, o que nos é dado gratuitamente. Na segunda coisa que eu elenquei aqui, está lá em João 1, 12 e 13, que é o texto que eu estou fazendo menção dele já há muito tempo, para que isso fique gravado na tua ideia e na minha. Diz assim, mas a todos, presta atenção nisso, mas a todos quantos o receberam. Receberam quem? Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui eu abro um parênteses. Você já viu um papo que tem aí no mundo que diz assim, religião leva a Deus. Todo mundo um dia vai chegar a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Leva mesmo. Todos os caminhos levam a Deus, toda religião vai levar a Deus. Presta atenção. Mas Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então todas essas coisas aí, religiões e tudo mais, e que todo caminho leva a Deus, leva para receber o juízo final. Está levando a Deus, o justo juiz, não ao Pai.
o Pai é só através de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. E ele está dizendo aqui, né? Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, obviamente, porque o Senhor, já falei aqui, né? O Senhor respeita. Quem não quer nada com Deus, ele respeita. Vai para o inferno, mas ele respeita. Presta atenção, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que é a vontade da carne? É o amor entre o meu pai e a minha mãe, a vontade da carne. Ele está dizendo, não, agora é um outro nascimento. Não está mais baseado nessa vontade da carne. Nem da vontade do homem, mas de Deus. Nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então nós temos uma nova natureza. Uma nova natureza, uma nova genealogia. Por isso que tal como ele é, nós o somos nesse mundo. Às vezes você assistiu a mensagem, ouviu a mensagem e fala, mas isso é meio difícil, né? Não, não é difícil. Deus não faz nada difícil. Ele torna tudo possível. Ele torna tudo maravilhosamente possível. Aleluia. Então, nessa nova natureza, né, que nós temos, é determinada por Deus desde antes da fundação do mundo. Por isso que aquele texto de Paulo diz assim, deixa as coisas que para trás fiquem e prossigam para o alvo. Deixa. É preciso deixar. Sabe? Perdão é algo que arruma a casa, quando ele é verdadeiramente, né, colocado em prática. E às vezes as pessoas ficam procurando, levando aquele caminhão, aquele trem de coisa lá e nunca se desvencilha disso. E o Senhor está dizendo, você tem uma nova natureza. Você tem uma natureza espiritual. Jesus quer se manifestar através de você na pessoa do Espírito Santo. Eu, uso o termo que é comumente usado assim, ser usado por Deus, mas na verdade não é ser usado por Deus, é permitir que o Espírito Santo tenha tanta liberdade que ele se manifeste. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor Jesus. Então note só, mais um aqui, né? Uma terceira situação que eu quero mencionar aqui para você, está lá em Efésios 2, 6 e 7, presta atenção, como tudo isso está interligado, por isso que eu amo a palavra de Deus. Por isso que nós temos que investir tempo com qualidade na palavra de Deus. Sabe, não é ler a Bíblia um ano, você pega e lê um ano, não, medita naquilo que você lê. Permite, fala para o Espírito Santo fala comigo, ensina-me. Veja só o que diz aqui em Efésios 2, 6 e 7, diz assim, e nos ressuscitou. Lembra que eu falei? Nós já ressuscitamos com Cristo, ele está dizendo, e nos ressuscitou juntamente com ele. Ele quem? Jesus. E nos fez assentar nos lugares celestiais. Espera aí, nos fez já assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Não vai fazer. Ele já fez. Você consegue captar essa verdade? Por quê? Porque nós fomos escolhidos dele antes da fundação do mundo. Ele nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, veja assim, para mostrar nos séculos vindouros. Isso aqui quem está falando é Paulo lá atrás, não séculos vindouros. E olha que já passou, né? Um tanto de séculos. As abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ele nos fez assentar, ele não vai fazer nos assentar, ele nos fez assentar. Então eu tenho que assumir essa posição. Você tem que assumir essa posição em Cristo Jesus. Isso tem que ser descortinado. Por isso que eu já falei, eu acho que até mencionei aqui já algumas vezes, eu tenho orado ao Senhor, Senhor, tira, assim como o Senhor rasgou o véu do santuário, eu rasgo o véu da minha mente, porque eu quero descortinar a vontade do Senhor, eu quero descortinar a verdade da Tua palavra com eficácia, com determinação na minha vida. Aleluia! Então o que Jesus fez está feito. Se Ele diz que Ele nos ressuscitou e que nós estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, quem vai falar o contrário? Quem vai dizer que isso é uma utopia? Quem vai dizer que a palavra de Deus é errônea? Ou que isso é um conto de carochinha? Ah, meu irmão, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, que penetra na nossa vida a ponto de separar as coisas que são da alma das coisas que são do espírito. Esse exercício precisa acontecer na nossa vida. Separar as coisas que é da alma
das coisas que são do Espírito. E ela é, né, tão ágil, tão profunda, que ela faz separação. Aleluia. Veja o cuidado de Deus para a nossa vida. Ele está dizendo onde Ele nos pôs aqui, e Ele está nos sempre, sabe, com aquela determinação, mostrando que Ele não somente nos colocou ali, mas Ele quer que nós estejamos desfrutando dessa posição. E muitas vezes não desfrutamos, por quê? Porque não conhecemos a verdade da palavra. No que diz respeito, por isso que eu estou perguntando aqui, né? O que é que o Senhor fez por nós? O que é que nós temos em Deus? O que é que nós conquistamos? Nada, mas Ele conquistou por nós. Aleluia. E aqui para encerrar, né? Eu quero deixar um texto aqui que está lá em Tiago 4 e 5, que parte dele eu já citei, e diz assim: adúlteros e adúlteras. Ele começa falando, né? Tiago 4 e 5. Esse adúlteros e adúlteras aqui não é simplesmente manter relação sexual ilícita. É principalmente adulterar a palavra de Deus. É ignorar a veracidade da palavra de Deus. É flertar com o pecado. É flertar com as coisas do mundo. Por isso que lamento muito em ver situações aí onde as pessoas estão dentro da igreja, fazendo parte do louvor, fazendo, enfim, envolvido em ministério e tudo mais, mas flertando com as coisas do mundo. Passa a bandeja e ele pega lá, e dá uma bicotinha. O Senhor diz ao contrário, diz assim: olha que palavra contundente, olha que palavra pesada. Adúlteros e adúlteras, ele está falando para homem e mulher, ele está falando para moça e para o moço, ele está falando para o menino e para a menina. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Você está pensando em fazer tatuagem? Isso é amizade do mundo. Você quer ficar de que lado? Você está pensando em colocar piercing? Você está pensando em cometer um aborto? Você está pensando em perder a tua castidade? Aqui está a resposta. Não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Presta atenção no seguinte: portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Você quer ser amigo de Deus? É por toda a eternidade. Você quer ser inimigo de Deus? É por toda a eternidade. Você escolhe, você decide. Deus é amor. Ele deixa cada um livre para pensar e fazer a escolha. Aí ele termina dizendo: ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. É lamentável quando a gente, né, vê pessoas do meio chamado evangélico, chamado cristão, flertando com o pecado, flertando com o mundo, como se fosse a coisa mais natural. Então aqui tudo isso, nesse texto, né, que a gente viu aqui, é tudo para dizer assim: nós estamos no mundo, mas não pertencemos mais ao mundo. E quem disse isso para nós é Jesus, e nós devemos levar isso em respeito, levar isso com sinceridade, levar isso com temor e determinação. Se ele disse, e ele pagou o preço, e se ele fez a mesma coisa, e ele conseguiu, né, pagar o preço pela nossa redenção, o mínimo que podemos fazer é levar a nossa vida, né, em santidade, em santificação, porque esses são mandamentos do Senhor. Não sou eu que estou dizendo. Eu não estou querendo magoar ninguém, não estou querendo ferir ninguém, não estou querendo ditar regras de comportamento em ninguém. As pessoas acham que as coisas são assim, que deve ser, que não tem problema nenhum. Amém, fica à vontade. Mas a palavra de Deus é a palavra de Deus. Ele diz: eu velo pela minha palavra para cumprir. Nunca se esqueça disso. Então, você tem uma nova genealogia em Cristo Jesus. Eu tenho. Vamos viver como tal. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Fique com essa palavra, medite nos textos, né? Procure se dessedentar nas águas, né, refrescantes. Como disse o salmista no Salmo 23, né? Ele me guia a águas tranquilas. Procure as águas tranquilas. Deixa Deus falar com você. Você não precisa me ouvir. Você não precisa acreditar na minha palavra. Acredite na palavra de Deus. Busque nela. Porque você vai ter, julgais ter nela a vida eterna. E são elas que testificam de mim, diz a palavra do Senhor.
Eu glorifico a Deus por tua vida. Eu sei que você tem toda uma paciência em ouvir isso, né? E eu glorifico a Deus porque eu tenho orado para que você seja edificado, para que você seja, né, tremendamente abençoado pelo Senhor, para que aquele véu da nossa mente seja retirado e nós consigamos ver, né, cada dia mais a glória do Senhor e viver por ela, determinado a viver por ela, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor e quando você for, né, talvez passar e sair para alguém, ore para que o Espírito Santo esteja falando com a pessoa, assim como eu tenho orado para que o Espírito Santo tenha falado e continue falando ao seu coração. Uma boa semana, um resto de semana em nome do Senhor Jesus. Amém.